Boas malta! Professor Vicente na área e hoje eu tenho uma questão muito top para trazer para vocês. Questão de energia e fenômenos elétricos. Exatamente. Olha só de quando? Prova de 2020, primeira fase. Vicente, cadê a questão de 2019? Cadê a questão de 2015? Malta, esse assunto foi por um tempo negligenciado pelo Exame Nacional. Passou-se muito tempo sem cobrar esse assunto. Ah, Vicente, mas eu tenho lá uma questão em 2019, tem uma questão normalmente associado a uma prática laboratorial, coisa que nós vamos ver mais à frente. Então, questões de energia e fenômenos elétricos puramente sem estar relacionado com a parte laboratorial, nós não temos. Então, 2020 voltou com tudo. Caiu na prova de 2020, primeira fase, segunda fase e época especial. A mesma coisa aconteceu em 2021, primeira fase, segunda fase e época especial. Então, malta, 2022 é o ano de vocês. Primeira fase vai cair uma questão de energia e fenômenos elétricos. Vamos lá então? Beleza? Questão 1, Zona Nerd, FQ A 2020, primeira fase. Na figura, nós temos um circuito elétrico com um gerador de força eletromotriz 9,20 volts e resistência interna 2 amperes para tudo. Opa, se ele falou que tem resistência interna, então esse meu gerador é um gerador... Exatamente, eu sei que você pensou aí, um gerador real, um gerador onde a resistência interna existe e, portanto, aqueles 9,20 volts não vai ser os 9,5 volts entregue ao circuito. Por quê? Porque parte da tensão total, que é 9,20 volts, vai ficar retida na resistência interna. Então, Vicente, quanto de tensão esse meu gerador entrega para o circuito externo? Eu não sei. Talvez ele me dê essa informação, talvez eu tenha que calcular. Vamos lá? Então, beleza. Continuando. O voltímetro está ligado nos terminais do gerador. O que é que um voltímetro faz? Voltímetro mede diferença de potencial, voltímetro mede tensão. Esse voltímetro não está dito, mas é um voltímetro ideal. O que significa isso? Ele tem uma resistência interna muito grande e ele não influencia na medida elétrica. Ele está ali, ó, somente fazendo o papel de medir a diferença de potencial nos terminais do meu circuito, ou no caso, nos terminais do meu gerador. Beleza? Determine a potência dissipada no condutor A quando o voltímetro marcar 8,74 volts. Beleza? Explicite o seu raciocínio usando todos os cálculos efetuados. Maltinha, olha só, eu tenho aqui duas resistências A e B e essas resistências A e B, elas estão ligadas em quê? Elas estão ligadas em paralelo, Vicente. Como é que você sabe assim tão rápido que elas estão ligadas em paralelo? Porque eu sei que os terminais da resistência A, que é essa aqui, os terminais é esse ponto e esse ponto, são os mesmos terminais da minha resistência B. Então, se eu chamar esse ponto de X e esse ponto de Y, a diferença de potencial aqui é XY. A diferença de potencial aqui é XY. E olha só que legal, esse ponto aqui é X também. Esse ponto aqui é Y também. Portanto, a diferença de potencial nas resistências, é a diferença de potencial no meu gerador. Portanto, quando ele diz que o voltímetro marca 8,74 volts, o que eu estou medindo, na verdade, é essa diferença de potencial aqui, XY. Então, eu vou dizer que a diferença de potencial de X para Y vale 8,74 volts. Isso aqui vale para o gerador, isso aqui vale para a resistência A e isso aqui vale para a resistência B.
tem uma informação que está ali no cantinho dizendo que a resistência A é 3 vezes maior do que a resistência B. Belezinha? O que é que vai acontecer então? O que vai acontecer é que a corrente total, a corrente que sai do meu gerador IG, a corrente do meu gerador, é uma corrente que quando encontrar aqui esse nó, esse ponto X aqui, ela vai ser obrigada a se dividir. Vai então ter uma corrente no ponto A, vai então ter uma corrente no ponto B. Só tem um detalhe. A corrente no circuito em paralelo, ou seja, quando a corrente total encontra um nó no circuito em paralelo, há uma divisão. E qual é a divisão? É uma divisão igualitária? É uma divisão que respeita, né, a lei do mais forte? Ou é uma divisão respeitando, né, a Robin Hood? Ou seja, quem tem mais fica com menos, quem tem menos fica com mais. Essa brincadeira eu faço com vocês, mas só para vocês entenderem melhor. Ora, se eu tenho a mesma diferença de potencial e a resistência de A é o triplo da resistência de B, é óbvio que vai passar mais corrente por B do que corrente por A. Por B vai passar uma corrente quantas vezes maior? A corrente que passa em B vai ser 3 vezes maior do que a corrente que passa em A. Vicente, de onde foi que você tirou essa informação? Da relação entre as resistências e pelo fato de A e B estarem ligados em paralelo. Se você quiser, você pode dizer tensão de XY em A é igual a tensão de XY em A é igual a tensão de XY em B. Qual é a tensão de XY em A? É a resistência de A vezes a corrente de A. Quanto é a tensão XY em B? É a resistência de B vezes a corrente de B. Maravilha! Quanto é a resistência de A? 3 vezes a resistência de B. Então, com isso, você rapidamente chega à mesma informação que eu cheguei aqui. Eu posso cortar agora RB com RB e, portanto, eu descubro que a corrente de B é 3 vezes a corrente de A. Vicente, precisava fazer tudo isso? É claro que não, malta. Essa é uma relação que a gente consegue explicar facilmente na prova. Ligação em paralelo, onde eu tiver maior resistência, eu tenho menor corrente. Resistência 3 vezes maior, corrente 3 vezes menor. Beleza? Então, ó, isso aqui é só para mostrar para vocês. Eu vou apagar, isso aqui não faz parte da minha resposta. Que maravilha, que maravilha. Agora eu já tenho todos os elementos. Eu preciso agora descobrir a corrente no gerador. Vicente, como é que você vai encontrar a corrente no gerador? Eu vou simplesmente usar a expressão da tensão do gerador. Aqui não é 9, aqui é 9,20 volts. Qual é a expressão do gerador? Tensão no gerador é a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Essa corrente é a corrente que passa pelo gerador, que nada mais é aqui para mim do que a corrente total, a corrente do gerador. Portanto, dando continuidade, eu vou fazer 8,74, que é a tensão medida no meu gerador. Isso é igual a 9,20 menos a resistência interna. Opa, cadê a resistência interna? Cadê a resistência interna? 2 ohms, 2 ohms. Portanto, eu acabo de descobrir que a corrente no gerador é igual a 9,20 menos 8,74 dividido por 2 ampere, ou por 2 ohms. Essa corrente no gerador, cadê? Eu já fiz essas contas aqui para que a gente pudesse ganhar tempo. Essa corrente no gerador deu 0,230 volts. Que volts o que, Vicente? Que volts o que, Vicente? Tá de brincadeira? Corrente se mede em ampere, em homenagem a meu amigo Marie Ampère. Beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Se eu tenho uma corrente no gerador, eu quero saber qual é a corrente em A e qual é a corrente em B. Então eu vou fazer corrente no gerador é a corrente em A somada com a corrente em B. Vicente, da onde você tirou essa informação? Malta,
A corrente total ela se divide em IA e IB. Princípio de conservação das cargas. As cargas que chegam têm que ser igual às cargas que saem. Belezinha? Então, ó, a corrente no gerador é 0,230. Eu quero achar o quê? Eu quero achar a potência dissipada por A. Então é óbvio que eu vou me interessar por calcular a corrente de A. Então vai ficar aqui corrente de A, ó, corrente de A, mais quem? Mais a corrente de B, ok? Quanto é a corrente de B? A corrente de B é 3 vezes a corrente de A, ok? 3 vezes a corrente de A. Portanto, eu encontro que 4 vezes a corrente de A é 0,230 e, portanto, a corrente de A, isso aqui vai dar quanto? Eu também já fiz essa conta aqui, isso aqui dá 5,75 vezes 10 a menos 2 ampere. Malta, terminou a questão? Não terminou a questão. Isso aqui é o passo número 1, descobrir que essa relação entre a corrente. Essa aqui é o passo número 2, descobrir qual é a corrente no gerador. O passo número 3 é descobrir qual é a corrente em A. E o passo número 4 vai ser você calcular a potência dissipada pela minha resistência. Como eu tenho uma resistência, eu posso calcular a potência dissipada assim, posso calcular a potência dissipada assim e posso calcular a potência dissipada assim, ok? Ó, o ao quadrado sobre R. Lembrando que a única expressão que vem no formulário, se não me falha a memória, é essa aqui, potência igual a tensão vezes corrente. Essas outras duas você pode deduzir utilizando a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Beleza? Então, qual dessas eu vou usar? Vamos analisar aqui o que é que eu posso usar? Eu tenho a tensão na resistência A, tenho a tensão na resistência A, é a tensão de X para Y, e a tensão de X para Y é o valor medido pelo voltímetro, que é 8,74. Eu tenho então a tensão. Tem uma corrente que passa por A? Tem uma corrente que passa por A. Então eu não vou nem pensar muito, vou fazer o cálculo da potência multiplicando a minha tensão, que é 8,74, multiplicado por 5,75 vezes 10, levantado a quem? Levantado a menos 2. Portanto, essa potência, eu vou fazer essa conta, vou nada. Eu já fiz essa conta aqui, isso aqui é aproximadamente 0,50 watt, ok? 0,50 watt, beleza? Maltinha, essa foi a questão da primeira fase de 2020, uma questão muito da top, beleza? Fiquem comigo porque tem mais!